Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Vitória, meus amigos, sobre o Bragantino, fora de casa, né? Como visitante, mas Ribeirão Preto, muitos corintianos, uma ótima vantagem para decidir em casa na semana que vem. E olha, muita gente não imaginava, até pelas dificuldades que o Corinthians enfrentou contra o próprio Red Bull Bragantino no fim de semana. Mas jogo de Copa é outra parada e o Ramon Dias manteve a estratégia que deu certo contra o Grêmio, quando ele amarrou o time do Grêmio em 2 jogos, e é isso, você pensa num jogo, pensa na volta, como utilizar o teu elenco, tem que cuidar do brasileiro, tudo isso o Ramon Dias fez nessa partida e utilizou jogadores que não vinham jogando, como aconteceu contra o Grêmio também. E aí tem algumas coisas que a gente precisa entender por que deu certo. No Brasileiro, ele está desfazendo a linha de 3. E a linha de 3 zagueiros, ela tem sido muito efetiva. Só que sem o André Ramalho, sem o Rodrigo Garro, sem o Coronado, sem vários jogadores, né, que a gente possa entender, o próprio Romero estava fora, né? Estou falando de jogadores potencialmente titulares, não necessariamente que deveriam ser nesse momento. Não sei se vocês me entendem. De qualquer forma, acho que tem muita coisa para tirar desse jogo para entender, opa, esse cara merece uma chance, esse aqui tem que ir para o banco, esse aqui pode ter mais sequência. Vamos lá, vamos do começo, com a escalação, com o Hugo Souza no gol e uma escalação bem interessante, né? Porque ele mantém a linha de 13 e aí a gente já começa a perceber que essa linha de 13 ela tem surtido efeito e no Brasileiro, quando ele desfaz essa linha, o time tem deixado alguns espaços, porque está muito adaptado, curioso, né, a jogar nesse sistema. Sem o André Ramalho, ele bota o Kaká, o Félix Torres e o Gustavo Henrique, abre os 2 alas, o Mateuzinho e o Bidu, meio de campo com o Ranieri e o Charles, e aí 3 atacantes, com o Pedro Raul, o Giovani pela direita e o Thales Magno pela esquerda. Foi interessante ver esse Corinthians. Por quê? Porque o Bragantino é um time de toque de bola, é um time de posse de bola, é um time de circulação de bola e é um time que tem velocidade quando precisa. Mas o melhor do Bragantino é quando ele explora contra-ataques, né? Porque ele tem jogadores rápidos pela beirada. O Caixinha até mudou um pouco em relação à escalação que entrou em campo no final de semana pelo Brasileiro, como, por exemplo, né, o Mosquera, que foi titular dele em São Paulo, dessa vez começou no banco e entrou no segundo tempo no lugar do Vinicinho, que foi o titular. O próprio Vitinho também foi um titular dele, entrou no segundo tempo no lugar do Elinho. O Lincoln foi titular aqui em São Paulo, dessa vez o John. Ele mudou algumas peças ali do meio para frente, mas foi um Bragantino, obviamente, né, que teve um pouco mais da bola. E aí, essa escalação que o Ramon adotou, ela era uma escalação que poderia fazer com que o time saísse rápido para o contra-ataque, numa transição. Bastava o Corinthians ser efetivo, como não vinha sendo nos últimos jogos. E foi. E esse é que é o detalhe. Gente, o primeiro gol, ele é uma reposição fantástica, fabulosa, exuberante, magnânima do goleiro Hugo Souza. Aliás, que goleiro, hein? Que goleiro o Corinthians conseguiu contratar. Já falei sobre isso, né? No meio de um imbróglio todo, em que o Corinthians perde o Cássio e o Carlos Miguel ao mesmo tempo, vai buscar em Portugal um goleiro que eu fui contra. Eu falei, caramba, poxa, se é para trazer, traz um goleiro afirmado, não um cara que era contestado aqui. Calou minha boca em pouquíssimos jogos. Não importa o que vai acontecer daqui para frente, ele já calou minha boca, talvez de muitos, porque maduro, personalidade, liderança, capitão hoje, muito efetivo. Assim, cara, tá defendendo, tá pegando muito, tá resolvendo, tá garantindo vitórias e resultados para o Corinthians. E a reposição de bola dele hoje, nesse gol, não é que ele rifou a bola, sabe? Não é que ele lançou a bola para o campo de ataque e vamos ver o que acontece, ou mesmo em direção ao atacante, ao Thales Magno, não. Ele chuta a bola quase que rasante, rasteira, ela vai no pé do Thales, que está partindo em contra-ataque com a defesa do Bragantino desguarnecida. E aí o que ele faz? E aí eu preciso valorizar outro jogador, Pedro Raul. Pedro Raul, eu até falei na live, que o seguinte, é claro que o Pedro Raul apresentou dificuldades nos momentos em que ele teve oportunidade. Isso é inegável. Como o Yuri Alberto, que é o artilheiro do time na temporada, que também perde alguns gols que a gente pensa, meu Deus do céu. A crítica pontual ela faz parte. Mas tem algo que prejudicava muito o Pedro Raul, que era o momento em que ele entrava nos jogos. Normalmente no desespero, para a galera fazer chuveirinho na área, e muitas vezes nem acertavam os cruzamentos, e ele não recebia uma bola. E ele entrava faltando 5 minutos, 2 minutos, 7 minutos, não conseguia fazer muita coisa. Era difícil. Dessa vez ele ganhou um jogo para ele. Ele recebeu uma chance como titular,
quando ninguém mais imaginava. Pedro Raul tá meio que Corinthians buscando centroavante no mercado, e o Pedro Raul ali. Custou caro, não sei o quê e tal, bota ele de titular num jogo decisivo. Cara, e aí ele teve mais tempo. Ele teve um jogo para ele. Ele teve um jogo em que ele recebeu mais oportunidades. Perdeu 2 chances. Uma delas inacreditável, claríssima. Arrancando, ele dá um toque a mais. Quando ele vai tentar driblar o goleiro, vem o cara no bote por baixo, tira, ele perde o tempo da bola. Ele podia ter finalizado, ele podia ter driblado com mais precisão. Ele perdeu a chance. Centroavante ali não pode perder aquele tipo de chance que ele perdeu. E a outra, eu até acho mais mérito do goleiro, né, do Fabrício. Aqui em São Paulo jogou o Lucão, né, na vaga do Cleiton, aqui jogou o Fabrício nesse jogo. Ele pelo lado esquerdo, assim, ele recebeu a bola e ele dá meio que... A bola tá alta, assim, né, ele de perna esquerda consegue fazer o arremate forte, o goleiro pega, defende a queima-roupa, assim, foi uma boa defesa do goleiro, mas também uma chance perdida por ele. Porém, ele foi muito participativo no jogo. Já citei 2 chances que ele perdeu, que era algo que estava difícil da gente ver até isso acontecer com ele, né? Porque nem perder gol ele perdia. Ele estava nulo completamente nos jogos que ele entrava na reta final. No momento em que o Hugo faz a reposição para o Thales Magno, ele faz um movimento perfeito de facão, cara. Ele antevê a jogada e ele faz um movimento perfeito para receber. Quando ele recebe, ele tem o tempo exato para fazer a finalização que não sai bem feita. É verdade, ele chuta meio mascado. Mas deu certo. Desviou no zagueiro, né, no Eduardo Santos. Aí a bola se ofereceu para o Giovani, que acreditou na jogada, para fazer o gol do Corinthians. É uma assistência. Mesmo que ele tenha chutado no gol, é uma assistência do Pedro Raul. E aí depois, também o Corinthians no campo de ataque, logo na sequência, né, numa jogada trabalhada entre Thales Magno e Matheus Bidu. O Bidu cobra o lateral, o Thales recebe a bola e percebe a projeção do Bidu e já devolve. Quando ele devolve, o Bidu cai por dentro e aí o Pedro Raul também faz o movimento correto de por trás da defesa já se projetar em condição legal para receber essa bola. O Bidu faz o levantamento na cabeça do Pedro Raul e aí ele percebe que o Thales tocou para o Bidu e correu. Só que aí o Bidu, ao invés de tabelar com o Thales, lançou o Pedro. Mas o Thales não deixou de correr. E aí o Pedro deslocou para o Thales chegar na frente do goleiro e definir, fazendo 2-0. O futebol é coletivo. E aí, já falei do Pedro Raul, o Thales Magno vai merecer um capítulo, mas Matheus Bidu e Mateuzinho. Os jogadores laterais, que muitas vezes, quando eles olham, o torcedor olha a escalação, pensa o seguinte, dá calafrios. Puxa vida, é sério mesmo? É Mateuzinho e Matheus Bidu? Mas assim, gente, vamos lá. Talvez vocês não gostem do que eu vou dizer. Mas eu acho que, pelo que eu já vi aí no termômetro da rede social, os torcedores estão conscientes em relação a isso. São os melhores laterais hoje à disposição de Ramon Dias. O Fagner não está conseguindo jogar. O Fagner está comprometendo, inclusive. Ficou um tempo parado, é verdade, a gente sabe a capacidade do Fagner. Ele não está jogando para ser titular. E não é que o Mateuzinho está, sei lá, arrebentando, não é isso, mas ele está melhor. O Hugo, ele é regular para baixo, né? Ele oscila muito pouco e não te entrega nada além do que uma nota 4. Esse é o Hugo. Ele tem carências, ele tem dificuldades. Ele é a solução? Não é. Como não são Mateuzinho e Matheus Bidu. Mas hoje eles são os melhores. Porque o Bidu, ele tem uma projeção ofensiva muito melhor, mas assim, escandalosamente melhor do que o Hugo. Ele se apresenta para o jogo, ele tem bom cruzamento, ele faz gol, fez um golaço contra o Cuiabá, naquele empate na Neoquímica Arena. O Bidu, pelo menos, tem isso. E ele precisa jogar mais. Precisa jogar mais, porque daqui a pouco, com sequência, talvez até a gente consiga vê-lo num nível um pouco maior. E é aquilo que a gente falava, né? O Ramon, ele potencializa alguns atletas. Daqui a pouco aquele cara que, né, o médio, ele começa a ficar bom. Dentro de um time ajustado, estruturado, isso acontece. E aí, o Corinthians abre 2-0. Claro que o Bragantino volta para o jogo. O Bragantino está jogando como mandante. O Bragantino é uma boa equipe. O Pedro Caixinha é ótimo treinador. Foi um jogo de xadrez bonito de se ver, porque chega no intervalo. O Bragantino teve uma ou outra chance também, teve as do Pedro Raul, que eu citei para vocês. Vem para o intervalo e ele mexe. Ele tira o Natan Mendes, que é um lateral, projetado até, né, porque o Luan Cândido fica um pouco mais, joga mais como um terceiro zagueiro, né, não como um ala-ponta, como ele jogava no Palmeiras, né, mas como um terceiro zagueiro ali fechando, ou lateral. O Natan é o cara que se projeta, mas também baixa para se precisar numa linha de 5.
ex-São Paulo, lateral, ele sai para a entrada do Thiago Borbas, que é atacante. E aí o Caixinha vai para cima. Quando ele vai para cima, ele encurrala o Corinthians nos primeiros minutos do segundo tempo, até encontrar o seu gol, até encontrar o gol com o Elinho. O Ramon já tinha trocado o Ranielli pelo Rian, mas porque o Ranielli sentiu, né? E aí o Rian está acostumado, né? Só que ali, na postura, na característica, o Corinthians já se retraiu, porque o Bragantino naturalmente empurrou o Corinthians, começou a martelar, 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 o Sacha perde um gol. O Hugo faz uma defesa espantosa na cara, no chute na cara do Sacha. O Sacha cara a cara com ele. Ele faz uma defesa levantando o braço, assim, de muito reflexo. E aí, na sequência, o Elinho, né, sempre o Elinho, acabou aproveitando a oportunidade. Bom, ali o jogo fica perigoso, porque você abriu 2-0, muito cedo no segundo tempo, 10 minutos, o Bragantino faz o 2-1, e aí você corre o risco de, daqui a pouco, né, não conseguir segurar essa vantagem. E o Ramon... que pode ser a única crítica que eu faço a ele, é que ele resolve abdicar do jogo. Quando ele tira o Charles e coloca o André Ramalho de volante. O André é zagueiro, mas ele entrou como volante, mas ele é zagueiro. Então, visivelmente, foi para se defender. Ele não coloca nenhum escape de velocidade, a não ser o Pedro Henrique, que não é um escape de velocidade, um cara que tem velocidade, mas ele não é um velocista. Ele entra lá na reta final no lugar do Giovani, mas ele deixa o Wesley no banco, por exemplo. O Coronado ele prefere não usar, mas em características de escape de velocidade seria o Wesley para esse jogo, para, sei lá, tentar especular alguma coisa e fazer um terceiro gol. Ele prefere não fazer isso. Pode ser por uma questão do Wesley, né, que tem proposta e tal, que está com a cabeça já em outro lugar, mas na prática o que aconteceu foi que o Corinthians se retraiu e esperou o adversário. E aí se preparou para sofrer. Foi o que aconteceu. O Bragantino em cima, e o Corinthians muito bem postado, com jogadores ali com a sua linha de 5, mais o André Ramalho ali na frente, né, como um zagueiro volante. Cara, funcionou. E a estratégia deu certo. E aí, o que a gente vai dizer? O Corinthians conseguiu uma vantagem para decidir em casa na semana que vem. Jogando bem, jogando melhor, sofrendo, porque o adversário é, enfim, um time interessante, mas entendendo o seu tamanho, a sua necessidade, a sua dificuldade e as suas valências. E promovendo no time alguns jogadores que podem ter uma sequência daqui para frente. Talvez a gente precise ver mais minutos do Pedro Raul. Talvez a gente precise ver mais uma sequência de Mateuzinho e Matheus Bidu nas laterais. E talvez a gente precise entender que quando você contrata, você traz soluções para o teu time. Uma é o goleiro Hugo Souza, a outra é o André Ramalho, zagueiro, a outra é o Alex Santana, que lamentavelmente machucou, mas resolveu o problema do meio-campo enquanto foi titular, e a outra é o Thales Magno, que não tem um jogo inteiro pelo Corinthians e já tem 2 gols, porque é um cara que chegou com fome, chegou querendo resolver. E aí é visível. Ele se apresenta para o jogo. Como é bom ver um jogador se apresentando para o jogo, não se escondendo do jogo. Esse é Thales Magno, que rapidamente já caiu nas graças do torcedor. Por quê? Porque ele está afim de jogo. E, irmão, quando você está afim no Corinthians, a torcida reconhece. É o que está acontecendo com o Thales Magno. Vai voltar o Yuri, acho que eles poderão fazer uma boa dupla. O Garro acabou entrando nos minutos finais. O Garro é titular, o Yuri é titular, o Thales Magno tem que ser titular. Esses laterais merecem mais chances. O Hugo é titular absoluto. A linha de 3 tem o André Ramalho e não o Gustavo Henrique. E aos pouquinhos a gente vai entendendo qual é o time ideal do Corinthians. Para o final de semana, contra o Fluminense, fora no Brasileiro, tem que ganhar. E aí você mistura. Pega jogadores que atuaram nesse jogo e pensa, esse cara merece mais uma chance. E outros que não jogaram hoje, que são titulares, do tipo, tá, esse volta para o time. É assim que você vai lidando, gerenciando, é assim que Ramon Dias está fazendo. E olha, eu estou muito satisfeito com o trabalho dele. E aí, Fia, tudo bem? Muito bom dia. Lembrando que os créditos desse vídeo são do jornalista Chico Garcia. Tá? Então, se você curte o nosso conteúdo, por favor, deixe o dedo no like, se inscreve no canal, ative as notificações. Deixa o seu like Corinthians para fortalecer aí o nosso canal, tudo bem? Meus amigos, nós chamamos vive um ano aí muito complicado, né? O presidente Augusto, aí, eleito no final do ano passado, vem fazendo muitas promessas até então, infelizmente, ele não está cumprindo as promessas que ele fez. Inclusive ele prometeu um time bem competitivo para esse ano e no momento o Coringão está aí na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição no Brasileirão.
Só que para tentar sair da situação, o Augusto ele promete que nessa janela de transferência ele vai trazer reforço de peso, mas até agora cadê? Ele trouxe só o Thales, o Charles, o Alex e o André Ramalho. Todos esses atletas agregam, mas não chegam para mudar aí o patamar do Corinthians, né? Desde o dia 10 de junho, vários nomes foram cogitados, como o Michael, o Gonzalo, o Balotelli, entre outros. Até o Balotelli, né, foi cogitado aí no Corinthians. Porém, até nenhuma contratação de peso aí chegou para reforçar o elenco. Isso está causando aí uma super insatisfação na torcida do Timão. Nas redes sociais, a torcida não perdoou a gestão do Augusto e detonaram aí o presidente. Lembrando, que a janela de transferência ela vai fechar no dia 2 de setembro. O Timão tem mais 20 dias aí para trazer um novo reforço. 3 nomes estão na mira, mas as tratativas estão emperradas aí nesse momento por motivos diferentes, tá? Na negociação com o Coelho, por exemplo, o volante está próximo de ser reforço do Alvinegro, mas o que trata-se o anúncio é que a rescisão do contrato com o Al-Shab aí não saiu, não tem uma data aí para que isso aconteça, tá? Na sua opinião, o Timão vai contratar reforço de peso ainda esse ano? E para finalizar, o Gonzalo aí, o Plata, a negociação não deve mais acontecer, tá? Isso porque o Al-Sadd quer cerca de 12 milhões de euros aí para liberar o atleta. O Alvinegro não tem esse valor, não está disposto a pagar esse rio de dinheiro aí nesse momento, tá? Então é isso, um forte abraço a todos, até o próximo vídeo e vai Corinthians!